Na entrevista de hoje, traremos um assunto muito delicado, o suicídio. Problema este que faz parte de diversas sociedades. Fique conosco para uma conversa com o psiquiatra Francis Mourão, que abordará o assunto. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e hoje temos a alegria de receber aqui em nosso estúdio o Dr. Francis Mourão. Seja muito bem-vindo, Francis. Muito obrigado, Márcio. É uma alegria também estar aqui. Bom, Francis, você sabe que eu tenho uma admiração muito particular por você, eu gosto de você, pai de 8 filhos. Não pode falar isso na televisão. Por que não, Francis? Poxa, isso é uma alegria, qualifica você como um coração generoso que sempre foi. Então, seja novamente muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Você já esteve aqui uma vez e hoje nós estamos aqui para falar sobre o suicídio, procurando relacionar, Francis, as motivações, sobretudo nesse espectro aí do transtorno mental. E, sim, Francis, para a gente ter uma ideia, o problema do transtorno mental, ele realmente se avolumou nos últimos anos. Você tem uma experiência aí como ex-diretor técnico, do Hospital de Psiquiatria Bom Retiro. Eu me lembro que nós conversávamos bastante, você falava que a situação não é fácil, as pessoas que vão ao hospital, 95% delas retornam, o problema não é de fácil solução numa existência. Então, ele se avolumou mesmo nesses anos? Sim, vem aumentando o número de pacientes ou de situações que exigem um tratamento, em função de um quadro que envolve a saúde mental. Isso vem aumentando bastante. Há uma estimativa de que até 2020, 2030, mais ou menos, chegue a 20% da população. É um número muito alto, exageradamente alto. De transtornos mentais. E Sim, o que predomina? em especial depressão, É mesmo? Depressão e ansiedade. Você consegue, na sua experiência, cogitar uma causa para isso? Por que esta é uma sociedade caracterizada pelo transtorno mental? Veja, são muitas causas, são muitos fatores que vêm interferindo, Em especial o nosso modelo de vida, que é um modelo que tem a ver muito com um modelo consumista, onde a gente tem que consumir muitas coisas. Isso acaba gerando muitas frustrações, muitas decepções e, consequentemente, a tristeza, a depressão, a ansiedade por conseguir essas coisas todas. E você acha também, Francis, que o problema do egoísmo, do individualismo nessa sociedade, eles contribuem com certeza para o absoluta. agravamento da situação? O modelo nosso de sociedade é um modelo muito individual, Então isso acaba fazendo com que essa situação se aumente bastante. Quando um paciente vai procurar você, qual é a queixa dele? Em geral, as queixas são em torno da questão da tristeza por perda de alguma coisa, de uma situação não conquistada, ou da perda de um familiar, coisas assim, ou então situações onde a pessoa tem um desejo em conseguir algo e isso acaba gerando uma ansiedade, um desejo de que aquilo aconteça rapidamente. E ela chega a se transtornar por isso, é isso? Sim. A coisa é tão grave assim? Sim. Porque a gente tem desejos que não se realizam, Você, eu tenho. Mas a pessoa chega a um ponto de se desestruturar e procurar um apoio mesmo. Quando a gente tem clareza que alguns desejos não se realizam, fica um pouco mais fácil. O difícil é quando a gente não consegue dimensionar isso e acredita que o nosso desejo vai ser sempre possível de ser realizado, Aí fica muito complicado. Você acha que há muitas expectativas aí que são irrealizáveis, então? Ah, sim, muitas. E fruto do que elas são, Francis? São frutos muitas vezes da nossa falta de visão da coisa, da situação em si, do contexto como um todo. A nossa visão costuma ser muito, muito focada numa única coisa. Então, por exemplo, se o indivíduo tem um desejo de, de conquistar um determinado bem, ele trabalha em função daquilo, tudo que ele faz é em função daquilo, daquele bem. Mas muitas vezes ele não acompanha ou não olha para as coisas que estão ao redor, e que também estão interferindo, que também fazem parte.
Entendi, Francis. Então, Francis, assim, considerando que há um volume relevante, né, de pessoas com transtorno mental, você fala dos prognósticos, né, da Organização Mundial de Saúde em torno da depressão, que talvez seja o predominante, né? Existe, Francis, uma relação entre o transtorno mental e o suicídio, a motivação para o suicídio? Veja, os transtornos mentais são um tipo de sofrimento que desorganiza muito a pessoa, né? Gera um sofrimento muito grande. E muitas vezes as pessoas olham para esse sofrimento como algo que não tem fim, que não tem saída, né? Porque a gente fica na expectativa de que um remédio que nós vamos tomar vai resolver a nossa tristeza ou vai resolver a nossa angústia e, às vezes, o remédio não consegue solucionar um problema irrealizável, não, insolúvel, né? Então, a gente acaba convivendo com aquele sofrimento. E a pessoa que está envolvida nesse sofrimento, que muitas vezes é de muito tempo, acaba pensando no suicídio como uma saída, como uma solução para aquilo, como colocar um fim naquele sofrimento, né? Como é que você, Francis, considera, por exemplo, o remédio nesse caso aí? O uso da droga mesmo, né? Veja, o remédio é sempre um benefício, né? Para isso que ele existe, para ajudar as pessoas a suportarem os seus problemas, as suas questões do dia a dia, de uma forma um pouco mais fácil, quem sabe, né? E poderem dar conta dos seus propósitos de vida, né? Então, o remédio é sempre um benefício, né? Apesar de que as pessoas com frequência falam do remédio psiquiátrico em especial como sendo uma droga que vicia, que cria uma série de problemas. Não é bem assim, né? Ele precisa ser bem administrado, bem conduzido, porque ele traz sim benefícios para a pessoa. Mas ele é recomendado em situações extremas, é isso? Exige um acompanhamento, né? Quando ele está sendo limitado, o sofrimento está sendo maior do que a capacidade dele. Sim, ela equacionar, é isso? Uhum. Porque me parece assim que, às vezes, a gente olha, é farmácia para tudo que é lado, né? Sim. Parece que houve uma medicalização, né, na abordagem. É que a gente olha para o remédio como sendo a solução dos nossos problemas, né? E do ponto de vista da psiquiatria, né, do transtorno mental, nem sempre o remédio é a solução de uma tristeza, por exemplo. O remédio ajuda o indivíduo a suportar aquela tristeza um pouco mais fácil, isso sim. Muito bem, Francis. Então, Francis, a gente faz um intervalo e na volta do intervalo a gente vai entrar mais especificamente no suicídio, mas olhando a questão do suicídio sob também a perspectiva da família. Tá bem. Como essa questão pode ser protegida e como a família pode lidar com o suicídio. Porque várias vezes a gente fala, e a literatura espírita é muito rica também nesse sentido, né, em mostrar as consequências do suicídio para o suicida. Mas é a família que fica, né? Você topa? Sim, é um assunto extremamente importante. Ok. Então a gente faz um intervalo, fique conosco que a gente já volta. Aguarde uns instantes, a Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje com o tema suicídio. Acompanhe. Estamos de volta e estamos falando hoje com Francis Mourão. Francis, psiquiatra, atua em Curitiba. Em que bairro, Francis, você está atendendo em Curitiba? Eu atendo ali no Alto da 15. No Alto da 15. Isso. Então, quem tiver interesse, eventualmente, em procurar a clínica que o Francis atende. Francis, qual é o número? É 336? 62 15 16. 3362 1516. O Francis também tem tem suas atividades no movimento espírita. Uhum. Atende, né, Francis? Você me falava casos do hospital de psiquiatria ou da clínica dia, né, do hospital de psiquiatria, Bom Retiro, que são encaminhados para a instituição e vocês fazem um atendimento espiritual desses casos. Sim. Com bons resultados, Francis? Bom, somos suspeitos para falar, porque para nós são ótimos resultados, né? No sentido daqueles pacientes que muitas vezes têm uma evolução muito arrastada, muito lenta no tratamento clínico,
né? E, em especial, quando a equipe de apoio espiritual do hospital percebe que naquela situação pode haver algum tipo de interferência, de um processo obsessivo, alguma coisa assim, sabe? Então, nesses casos, essa situação é levada no sentido de buscar uma orientação, algum tipo de esclarecimento, né, que possa ajudar no processo de tratamento. E das mais variadas ordens, aí você atende lá pessoas com problemas de alcoolismo, depressão. Sim. Em termos de eu nem sei o que diagnóstico, tem nesse espectro aí, mas a coisa... em termos de diagnóstico, são os mais variados. Os mais variados. A gente tem sempre procurado focar bastante naquelas pessoas com risco de suicídio, né? Porque essas pessoas, elas têm muitas vezes um comportamento impulsivo, né? E então é muito difícil você prever se vai ou não acontecer um ato assim. Mas ela dá sinais? Algumas vezes sim, né? De um modo geral, sempre. É que nem sempre nós conseguimos perceber os sinais, né? Você tem essa argúcia, né? Mas assim, para ajudar lá o nosso telespectador, o nosso ouvinte, né? Como é que ele pode perceber esses sinais? É uma mudança de comportamento brusca? Há indivíduos que renascem e que já têm uma tendência, uma característica suicidogênica, por assim dizer? Veja, existe uma maneira das pessoas conversarem, das pessoas falarem do seu sofrimento frequentemente, onde elas viram e dizem, seria melhor eu morrer, né? Todo mundo que comenta desta forma mereceria uma atenção melhor, né? Porque a pessoa que diz que seria melhor ela morrer a passar por aquilo que ela está passando, ela está dando sinais de que poderia acabar a vida naquele momento, né? Então, mereceria um cuidado. Esse é um sinal que a gente nem sempre leva em conta, né? Normalmente se dá um tapinha nas costas e diz, deixa disso. Vamos para a festa, vamos para a balada e tudo se resolve. Exatamente. Na festa. E, Francis, como o volume é grande, né? Então, os relatórios que eu particularmente li apontam aí 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Então, a família ela vive o problema, e não são poucas que vivem, né, o problema. Parece que o número já é um número considerado, né, assustador para muitos. Então, há um suicídio na família. O que fazer, Francis? Não vamos nem falar do suicida, Sim. porque isso já abordamos, vai ser abordado, os livros trazem. Mas a família que fica? Essa família vai precisar de apoio, com toda certeza. Porque ela fica com uma solução, com um problema que não tem solução mais, né? Além do que, é muito comum as pessoas se culparem. Como não percebi isso? O que eu poderia ter feito a mais que eu não fiz, né? Então, a culpa que acompanha as famílias depois é muito grande. E o que fazer? Bom, no mínimo tem que ter um acompanhamento de um profissional que ajude, um psicólogo em especial, né? E trabalhar a fé dessa família. Isso é algo muito importante, né? Isso até deveria ser preventivo, é isso, você acha? Sim, com certeza. Fazer depois também é um movimento mais eloquente que precisa ser feito ali pelo grupo familiar. Mas antes, né? Você acha que religiosidade, fé, essa convicção que transcende mesmo, essa bolha, né, do materialismo, ela ajuda mesmo? Veja, isso é verdadeiro ou é só uma suposição? Se todos nós tivéssemos mais fé naquilo que dizemos que acreditamos, né, porque de um modo geral todos nós somos cristãos, né, e dizemos que acreditamos na palavra do Cristo, né, se realmente vivêssemos isso, suportaríamos melhor o sofrimento, né? Suportaríamos melhor a dor, porque a dor ela tem um processo educativo muito grande. A doença é um processo educativo, é uma maneira da gente aperfeiçoar as nossas energias que estão em desarmonia com o universo, então elas acabam sendo canalizadas para um determinado órgão para ser eliminada. Então é um processo, na verdade a doença é um processo de cura, né?
Mas a gente não tem fé nisso. E a gente entende a doença, o sofrimento de qualquer espécie, como sendo um castigo, né? Então, se tivéssemos mais fé naquilo que dizemos que acreditamos, seria maravilhoso. Você percebe nos pacientes, eventualmente, né, na clínica ou do hospital, que esse elemento falta mesmo? Ah, sim, sim. Há um vazio ali, Sim. há uma falta de rumo. Sim, sim. As pessoas até frequentam as suas religiões, vão nos seus cultos, né? Mas na vivência do dia a dia, muitas vezes não conseguem viver isso. Muito bem, Francis. Agradeço, Francis. A gente chegou ao fim, né? Rápido. Muito rápido. Muito rápido. O que é um indicativo de que você precisa voltar. E pode voltar, e as portas estão sempre abertas para você vir aqui conversar conosco, porque esse é um tema importante. Aliás, todos os temas ligados aos transtornos mentais são importantes, na nossa opinião, e você tem muito a contribuir, Francis. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Espero ter, de alguma forma, esclarecido. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa continua.